Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso canal do YouTube. Hoje vamos tratar de uma importante habilidade para o desenvolvimento dos nossos filhos. Vamos falar sobre criatividade. As crianças já nascem criativas e se nutrirmos essa criatividade, vamos sim criar adultos criativos capazes de se adaptar a qualquer cenário futuro. Para falar deste assunto, vamos trazer para vocês um resumo do curso Criando Crianças Criativas, ministrado por Murilo Gun, que é o professor e fundador da Keep Learning School, com a psicóloga e arteterapeuta Bianca Solero e com a parceria da psicopedagoga Montessori e youtuber Isa Minatel. Este curso, o Criando Crianças Criativas, também é chamado de Cri-Cri-Cri, começa com a seguinte pergunta: que filhos você quer deixar para o mundo? Qual a sociedade que seu filho vai ser inserido? Isso ninguém sabe. A única certeza que temos é que vai ser diferente. A boa notícia é que na criança já existem habilidades naturais que, se forem desenvolvidas, podem se torná-la capaz de se adaptar a qualquer circunstância. Uma das importantes habilidades é a criatividade. Para preparar os nossos filhos para este futuro é que entra a educação. Segundo Osho, a educação seria exatamente essa ponte entre as potencialidades naturais das crianças e a realidade. Como trazer, como alimentar, nutrir essas potencialidades para que elas possam se tornar realidade. E como não bloquear a criatividade das nossas crianças. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos aqui entender como se dar o pensamento. No caso, vamos trazer para vocês a taxonomia de Bloom. O pensamento, ele tem graus, níveis. E o primeiro nível seria exatamente o recordar. Seria a atividade de decorar, Seria uma forma mais simples de pensar, vamos dizer assim, descartável pelo nosso cérebro. O segundo nível seria compreender. Como que nós sabemos que alguém compreende? Através da explicação. A pessoa tem a capacidade de explicar aquilo que foi absorvido. O terceiro nível seria aplicar, colocar em prática o conteúdo aprendido. E os três últimos níveis nessa escala seria exatamente analisar, avaliar e criar. E aí que entra a criatividade. Primeiro de tudo, temos que dar consciência para o processo de educação e não simplesmente algo mecânico, algo que sempre foi assim, sempre foi feito. E principalmente, quais são os critérios que a gente está utilizando na educação das crianças. O curso traz pra gente uma ferramenta que eu achei sensacional, chamada de Boletim da Vida. Quais seriam todas as habilidades necessárias para essa preparação da criança? Para que elas possam caminhar com as próprias pernas, no futuro e serem adultos mais felizes, mais bem-sucedidos. E essas habilidades que ele colocou no Boletim da Vida vão muito além das habilidades, vamos dizer assim, tradicionais, exigidas pela educação formal. Vai muito além de história, matemática, química e a criatividade, gente. Para que a gente possa trabalhar essa importante habilidade, a gente tem que ter a consciência que elas têm por fundamento 4 pilares. Primeiro deles é a imaginação, segundo, a curiosidade, terceiro, a paixão e, por último, a coragem. Vamos falar aqui para vocês de uma forma muito breve de cada um destes pilares para que você possa ver se essas habilidades estão sendo nutridas ou não. Então vamos lá para a primeira delas, a imaginação. O que é a imaginação, gente? É a nossa capacidade de criar imagens. Quando essa capacidade para criar imagens ela é aplicada para solucionar problemas, chamamos de criatividade. Quando essa criatividade ela é utilizada para vendas, para faturar no mercado, ela é chamada de inovação. Como que a gente pode ajudar nossas crianças a estimular, desenvolver cada vez mais essa importante habilidade? Através do brincar. É a atividade mais importante para a criança, por 3 motivos. Primeiro, através da experiência, que o brincar é uma experiência, microaprendizados. Segundo, com esse brincar,
ela pode conhecer a si mesma através do contato com experiências diversas, usando a sua própria imaginação. Através delas, a criança pode entrar em contato consigo mesma. E terceiro, com brincar com outras crianças, ela pode desenvolver também suas habilidades interpessoais. Então vejam como é importante o brincar. Nessa atividade, quanto mais livre, quanto mais possibilidades para imaginar a criança tiver, mais ela vai conseguir desenvolver essa capacidade. Ela também pode ser muito nutrida através de histórias, fantasias e cenários. Por isso que as crianças gostam muito de usar fantasias, porque elas transportam as crianças para esse mundo fantástico que a imaginação da criança é capaz de criar para ela. Sabe qual é a melhor brincadeira para uma criança? É aquela brincadeira na qual seu pai ou sua mãe é o companheiro da brincadeira. É quando a criança fica mais feliz, é quando ela mais se realiza neste brincar. A segunda base para a criatividade é a curiosidade. É aqueles porquês sem fins que as crianças nos fazem, porque elas têm essa fome, essa necessidade de aumentar o seu repertório. É o motor, é o pontapé inicial para o desenvolvimento da criatividade. Para criarmos crianças curiosas, temos que estimular a capacidade delas de explorar o mundo. Ter um pouco de empatia, se colocar de novo no lugar das crianças, ver o mundo através dos olhos dela, porque se fizermos isso, vamos perceber que elas simplesmente estão num lugar que acabaram de chegar, né? Pra gente, algo que pode parecer banal, como um controle de televisão, para elas aquilo é fantástico, algo cheio de botões. Então, essa capacidade da criança de ser curiosa, ela é alimentada através da exploração do mundo. A dica aqui é estimular essa exploração. Leve a criança para conhecer lugares. Pode ser lugares que para você não seja tão estimulante assim, mas só em colocar a criança em um lugar novo, apto para ser explorado, isso para ela vai ser uma experiência riquíssima. E para você, uma ótima oportunidade para estar com o seu filho, sua filha. E uma outra dica aqui para estimular a curiosidade é brincar de esconder, porque vai estimular as crianças a ir atrás de algo que ela não sabe onde está. O terceiro pilar para a criatividade é a paixão. De fato, só temos a capacidade de dar o nosso melhor, de criar algo para o mundo, se formos simplesmente apaixonados. Sem a paixão, sempre vai ser um agir ali mediano, porque o esforço ele não é capaz de fazer em um longo período de tempo darmos o nosso melhor. A pessoa se esgota. A paixão é que nos nutre, que nos faz seguir, que nos faz enfrentar obstáculos, que nos mantém firme no nosso propósito. Então, no nosso caso, como pais e educadores, temos que buscar conhecer qual é o interesse da criança. Aquilo que Montessori ensina. Estimule, saiba qual é o âmbito de interesse daquela criança. Deixe explorar o mundo para que ela conheça sua paixão. Ali é que vai encontrar a sua arte. E arte aqui eu não falo de atividade artística. A arte eu trato aqui como sua missão de vida, a sua habilidade natural. Para mim, paixão ela vai até além do âmbito de interesse. Seria o seu interesse máximo. Por fim, o quarto e último pilar para a criatividade é a coragem, a base para criarmos crianças protagonistas. Sem coragem, elas tornar-se-ão adultos apenas reativos. Coragem, muitas vezes, de uma forma pejorativa, ela é tida como uma loucura, como um devaneio. E não é isso. Ela é a sensatez de saber, sim, que há riscos, mas usando a sua percepção, usando aí a sua criatividade, como que eu posso ir mesmo com esses riscos? Então, ir seguro, ir de uma forma planejada, mas ir. A origem da palavra é de coração. Exatamente essa força que lhe move. A coragem traz pra gente a importância de estimular nas crianças essa análise de risco. Um comportamento bem comum, ele é bem enraizado, é que os adultos basicamente não deixam a criança agir de forma livre. Fica sempre pondo medo na criança. Menino, não faça isso, não faça aquilo, você vai cair. A criança mal se mexe, vai cair. Não pode subir escada porque é perigoso. Sim, a criança precisa aprender a subir escada. Existem riscos? Existem riscos. Mas você pode trabalhar com a criança para que ela desenvolva
essa capacidade motora, vamos dizer assim, de subir uma escada e, se não zerar, pelo menos minimizar os riscos, né? Começar com degraus baixos, ter ali um adulto como suporte, mas deixar a criança ir. E essa questão de análise de risco que o curso trouxe, eu me tornei uma mãe mais consciente com relação a quando eu digo esse cuidado como? Cuidado. Não, olha, vamos parar para analisar. O que você está querendo fazer? Então, ajude seu filho a ter a percepção do risco, não simplesmente gerar nele um medo, às vezes um medo até irracional, de algo que, se ele tivesse a percepção do risco, dele aprender a lidar com esse risco, ou o risco vai desaparecer ou vai se tornar muito, muito improvável disso acontecer. E ele vai poder realizar essa atividade. Outra ferramenta que o curso nos traz é a régua da liberdade. Ela seria um lapso entre a criança que só obedece, como se fosse uma criança meio máquina, e a outro extremo seria a liberdade total, sem nenhuma restrição completa. Então, entre esses dois extremos, seria a régua da liberdade. E teria ali o meio, como se fosse o ponto de equilíbrio entre um e outro. O que ele acha como adequado no curso é entre esse meio e o extremo da liberdade. E ali é que as habilidades, as 4 habilidades que nós tratamos agora, poderiam ser desenvolvidas. Do equilíbrio para o outro lado, seria sempre um âmbito, vamos dizer assim, onde os pilares da criatividade são bloqueados. Se possível, ir mais para o extremo da liberdade. Quanto mais liberdade, mais âmbito de ação para a criança desenvolver a criatividade dela. Como que a gente poderia dar esta liberdade sem colocar a criança num risco desnecessário? E o curso trouxe para mim uma analogia fantástica, que os pais, os educadores, funcionariam para a criança nessa zona aí de liberdade, como se fosse a rede de proteção que os malabaristas usam no circo. Os malabaristas têm a total liberdade para subir na torre, fazer todas as acrobacias que eles estudaram, eles treinaram, eles trabalharam para isso. Só que, caso alguma coisa aconteça de errado, eles teriam uma rede de proteção. Não vão se machucar porque está lá aquela rede. E nós, pais educadores, seríamos essa rede de proteção dentro dessa zona de liberdade. Ele estaria passando para a criança uma ideia subliminar que seria: filho, eu estou ali, estou do seu lado, estou lhe preparando para o futuro, mas quando chegar a hora, quando chegar o momento que eu não esteja mais lá, você vai sim estar preparado para viver. E eu achei isso fantástico. Eu vou usar essa ideia que eu trouxe agora para que a gente possa ver os 4 E's da aprendizagem. Como que as crianças aprendem? O primeiro E da aprendizagem é o ensino. É a forma, vamos dizer assim, mais tradicional, que é aquele conteúdo que é passado, a criança é um receptor, é uma forma passiva de aprender. Para tornar o ensino mais efetivo, ele traz um importante conceito de ensino significativo. Seria ensinar tendo como base algo que a criança já conhece. Como o curso fala, como falamos também no episódio de Maria Montessori, a criança não é um ser vazio. Então, quando a gente quer ensinar algo para a criança, ensinar tendo por base conceitos que a criança já conhece e construir esse novo conteúdo em cima do que foi previamente aprendido. Mas ainda é uma forma passiva de aprendizagem. A segunda forma de aprendizagem, ainda passiva, mas muito poderosa, é o exemplo. Ou seja, as crianças aprendem observando aquilo que nós pais educadores fazem. Então, se você quer ter filho criativo, seja criativo, porque com certeza a criança vai aprender com o seu modo de agir, o seu modo de viver criativo. O nosso corpo, a nossa forma de viver, ela fala, ela grita muito mais do que as palavras. Por exemplo, não adianta a gente dizer: filho, não fique muito tempo no celular, não assista televisão. Se nós adultos ficamos assistindo televisão, ficamos muito tempo no celular, para eles há uma incoerência o que você fala e o que você faz. Uma frase que me marcou muito nesse curso foi: as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. E o terceiro E da aprendizagem é o estudo. É uma forma também proativa de aprender, que é um agir da criança. Ele também precisa ser significativo. O que seria um estudo significativo? Aquele estudo que tem por base o âmbito de interesse da criança. Ela vai buscar aprender aquilo que lhe interessa. E é nesse âmbito de interesse que a gente consegue desenvolver na criança o autodidatismo. Se hoje
a maioria das pessoas não gostarem de ler. O problema é que elas foram educadas a ler o que elas não gostavam de ler, algo que para elas não fazia sentido, tornou algo penoso e não prazeroso, porque o motivo é que vai gerar esse interesse. E esse ponto do curso é fundamental para nós pais e educadores. Por fim, o quarto E do aprendizado é a experiência. Gente, a experiência é uma excelente forma de aprendizado e é uma forma também de autodidatismo. Numa determinada experiência, a criança está lá como protagonista. Ela vai extrair daquela experiência o conhecimento. A experiência, inclusive, é a forma mais natural de aprender. O interessante da experiência como uma forma de aprendizado é que ela torna a educação não só uma preparação para a vida, mas a própria vida. A criança vai vivenciar a educação, ela vai aprender vivendo. É importante o ambiente estar preparado para isso, com os materiais necessários para realizar essas experiências de uma forma segura e adequada para as crianças. Por isso que a gente fala tanto aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal, da importância da experiência. Crie experiências com seus filhos, porque é a forma mais natural e a forma muito poderosa para que a criança possa aprender e se desenvolver. E para encerrar o nosso assunto, eu queria trazer um importante insight para mim nesse curso foi: como que podemos saber se a educação dos nossos filhos, das nossas filhas, está no caminho certo? São 2 parâmetros. Primeiro, se a criança está feliz. Esse é um importante termômetro para a educação. Segundo parâmetro é paz. Ao educarmos nossas crianças, essa educação tem que trazer paz, serenidade, tanto para o educador, para quem está educando, como para a família como um todo. Não sei se vocês vivenciaram isso. Se sim, por favor, coloque aqui nos comentários para compartilhar conosco sua experiência. Mas eu, no início da minha vida como mãe, eu vivenciei muitos preconceitos, né? Como educar os filhos, e aquilo não me fazia bem, não me trazia paz. E foi daí que eu comecei essa vida de estudos, me aprofundei bastante sobre educação, sobre Montessori e demais assuntos, porque tinha coisas que no meu coração aquilo não fazia sentido, não me trazia paz. Esses 2 pilares são fundamentais para que possamos saber se a educação que estamos dando para os nossos filhos está sim no caminho certo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, familiares. Muito obrigada mesmo por compartilhar esse tempo aqui conosco.